Fala galerinha, beleza? Tranquilinho aí? Para poder dividir melhor essa aula 10, que foi a nossa aula passada, eu expliquei para vocês qual foi o objetivo da ementa, né? E aí eu decidi gravar 2 vídeos sobre a aula 10, porque a aula passada foi a aula 10, o objetivo é apresentar para vocês a lei de propriedade intelectual, como isso se aplica dentro de um software jurídico. E eu trouxe a questão da NFT, né, e as plataformas que se tratam, que tratam da NFT. Falei sobre contratos, falei sobre parcerias, falei sobre percentual, expliquei um pouco sobre a negociação de uma NFT, e como é o papel de um advogado nessa relação, que é o que eu faço, né, de consultoria para uma empresa chamada MyCryptoSoccer, que é a reunião de pessoas como uma DAO, que é um departamento, como se fosse um CEO de uma empresa, onde essas pessoas tomam decisões através do mundo virtual. Então, aqui, a ideia é passar a virtualização da situação. A gente não consegue pensar de forma material, mas sim de uma maneira virtual. Por isso que eu queria trazer a questão da NFT, porque ela se comercializa e se expande através de uma plataforma, né? Virtual, assim, não vê. É como se fosse um shopping que a gente entra para comprar roupa, comprar determinadas coisas. Através da internet a gente consegue comercializar isso. E tudo isso é protegido pela propriedade intelectual. Então, essa legislação que nós vamos falar agora por alto, porque por alto a gente já aprofundou na sala de aula, que é a Lei 9.279 de 96, ela vai resguardar toda essa relação virtual de software jurídico, de NFT, tudo isso está previsto na nossa legislação. E aqui na primeira apresentação, nada demais do que a gente falou em sala de aula, né? Que é conceituar as questões relevantes acerca da propriedade intelectual, que é o que a gente está falando, direitos autorais, a gente vai falar, nós já falamos em sala, e a questão do software, tá? E dar o toque da inteligência artificial, que a gente vai tocar na próxima aula, e falar mais sobre blockchain. De uma forma bem superficial também, porque a gente já entrou na aula passada sobre a questão da NFT, inclusive eu mandei um formulário para vocês preencherem e conseguir adquirir a NFT de vocês, tá? Então, a propriedade intelectual, ela garante a exclusividade de uso e a exploração econômica de uma propriedade industrial, um bem imaterial de empresas, composto pela marca e invenção, os modelos da utilidade do desenho industrial. Né? Qual é a diferença de propriedade intelectual e propriedade industrial? Nós sabemos que existem 2 conceitos, acontece que um está entrelaçado ao outro. Tá? A propriedade intelectual, ela trata da criação produzida pelo intelecto, como as invenções, marcas e obras literárias. A propriedade industrial já se refere ao ramo dentro da propriedade intelectual que protege a criação do intelecto, de cunho industrial. Nós falamos de projetos de cadeira, de projetos de medicamento, composição química, para materialização daquilo. Isso tudo se protege através da lei de propriedade industrial, tá? Então, a gente colocou aqui a diferença também entre marcas e patentes, porque é muito comum a pessoa falar, eu vou registrar minha marca e patente. Não, ou é a marca ou é a patente. A marca é uma identificação de um produto, né? A gente sabe disso, eu falei na sala de aula, é a composição de um nome com logotipo, cores, você faz uma marca. Isso você pode registrar através do INPI, é um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E a patente é uma invenção, então se cria, é uma invenção. Um tambor, por exemplo, eu participei de um registro de uma patente de um tambor lá no Rio de Janeiro. Criaram um tambor que emite notas musicais. A pessoa fez o desenho e esse desenho foi testado, construído e deu certo. O cara fez um tambor de um ritmo de samba, por exemplo, tá? E aí foi registrado isso como uma patente. A patente do tambor foi registrada. Isso é super válido. E tem que ser feito através de um processo administrativo, que é no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Dentro desse INPI, que é online também,
Você entra, cumpre todos os requisitos desse procedimento administrativo, anexa toda a documentação, um desenho, e dá a entrada, se paga as custas também para isso. Isso é um nicho processual. Muitos advogados trabalham com isso também, tá? Então, a propriedade intelectual, nós podemos tratar de bens imateriais ou incorpóreos. Nós falamos sobre a questão de bens corpóreos e incorpóreos, eu não tenho aqui nessa apresentação, não, mas falamos em sala de aula. Que garante aos inventores ou responsáveis por qualquer produto de intelecto, seja bens imateriais ou incorpóreo. Se ele é imaterial, ele é incorpóreo. Quando nós falamos de NFT, você considera como uma coisa visual, você não consegue materializar para pegar aquela coisa, tá? Então, a gente pode considerar como uma coisa infungível, que ele não é passível de troca, porque dentro dessa NFT, que também é protegida pela lei de propriedade intelectual, dependendo da relação do seu criador, tá? E determinado tipo de NFT, você aplica a lei de propriedade intelectual. Aí ela é exclusiva e intransferível, a não ser que haja uma questão de relação contratual, como nós já vimos também em Direito Civil 1, tá? Quando nós estudamos a questão dos bens de personalidade que não são negociáveis. E aí nós temos a causa de exceção, salvo se houver disposição de um contrato. E lá no Direito Civil 1, quando nós estudamos isso, nós falamos sobre questão de personalidade e citamos o exemplo do Big Brother Brasil. Você tem o direito da sua personalidade, que ele é intransferível, irrenunciável, e onde a sua intimidade ela não pode ser violada, mas por questões contratuais para fins de algum tipo de programa de televisão, onde você tem fins financeiros, aí você assina um contrato e você vai abrir sua intimidade, pode mudar sua personalidade para poder apresentar num quadro de um programa. Então, tudo vai depender do tipo de relação. Mas falando de imaterialidade, não tem como se materializar um produto de intelecto. Um intelecto, por exemplo, desenvolvimento intelectual, você só produz, só realiza depois que você elabora um projeto e você vai para a construção, aí você realiza. As composições químicas de um projeto de planejamento para a criação de um remédio, um medicamento, aquelas composições químicas, elas podem ser patenteadas. Você não vai conseguir materializar. Agora, depois que você realiza toda a junção daquela composição química, você consegue materializar o remédio. Aí você vai ter um bem material e aquele bem é comercializado, tá certo? Então, nós falamos de situação literária, artística, a criação, o resultado de uma criação, manifestamento do intelecto humano. Aqui eu falo sobre a questão de uma doutrina e eu trago para vocês o mapa mental. Eu falei para vocês sobre esse mapa mental em sala de aula, que era para poder escrever 3 situações, 3 classificações de propriedade intelectual: o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis, tá? No direito autoral, nós temos o direito do autor, o direito conexo e os programas de computadores. Tudo isso protegido pela lei de propriedade intelectual. A propriedade industrial, que é a marca, que é diferente de patente, né? A patente é o projeto e a marca é a visualização da identificação de alguma coisa. E aí nós temos o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, aquele símbolo, aquela letra, aquela palavra, é uma marca e ela é registrada. O desenho industrial, que você materializa, esse desenho industrial ele não é materializado, mas após o segmento de toda a orientação do desenho industrial, ele é concretizado e é materializado. É uma propriedade industrial. A indicação geográfica, segredo industrial, representação da concorrência desleal. E a proteção sui generis, que é praticamente uma terceira classificação de propriedade intelectual, na parte de crescimento tradicional, cultivo e topografia de circuito integrado. A proteção sui generis, ela vem a ser incorporada na propriedade intelectual como uma terceira espécie de propriedade intelectual. E aí, ao longo dessa apresentação, essa apresentação saiu meio fora de foco aqui, mas vocês vão receber em PDF, tá? Eu classifico aqui o direito autoral, explico praticamente o que significa,
vem sobre a questão da proteção da propriedade intelectual e a proteção sui generis, que fala da topografia de circuitos integrados. Tá certo? Então, tudo isso a gente explorou bastante em sala de aula. Eu acredito que não tenha muito o que falar nessa apresentação, porque nós exploramos. O que é uma questão que eu não falei tanto em sala de aula aqui é a questão do software, tá? Quando nós contratamos um software, toda a criação desse software deve ser registrada lá no INPI, porque se alguém construir um software similar àquele ou que tem a mesma função e vender no mercado, o criador originário vai perder todos os recebíveis da negociação daquele tipo de software. Então, o software é protegido principalmente por direitos autorais, enquanto os nomes de domínios podem ser protegidos por meio de sistema de nome de domínio, tá? E também por direitos de marcas registradas. Então, é recomendável proteger o registro desse software. A questão dos nomes de domínio, por exemplo, no site do escritório leonardoantunes.com.br, a partir do momento que eu compro esse nome de domínio, eu já tenho ele protegido. Se eu for veicular a minha logomarca nesse site, o ideal é eu fazer um registro dessa marca no INPI, tá? Porque o meu nome de domínio já está pago pelo domínio público, pelo domínio.com ou qualquer outro site que venda domínio, e aí eu tenho esse domínio protegido para mim, tá? Mas o ideal, se eu tiver que montar algum projeto, eu monto um projeto e ainda registro tudo isso no INPI. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas normalmente que são de inteligência humana, né? Então, a inteligência artificial busca criar programas e algoritmos que possam simular certos aspectos em capacidade humana de raciocínio, aprendizado, percepção e reconhecimento de padrões, tomadas de decisão e resolução de problemas. Nós vemos a inteligência artificial muito presente no nosso dia a dia, na nossa carreira jurídica. Nós falamos até agora também da criação do chat GPT, que é basicamente de inteligência artificial. E também sobre a Alexia, aqueles programas da Siri, da iPhone, são produzidas por inteligência artificial. Tem como trabalhar com inteligência artificial dentro dos algoritmos também de captação de cliente para escritório de advocacia. E eu expliquei para vocês também em sala de aula que eu recebi o pedido de um cliente para montar uma empresa, mal montei essa empresa, uma outra empresa que trabalha com certificado digital me comunicou por e-mail que havia recebido o CNPJ dessa empresa e aí ofereceu os serviços através de um software, obviamente, com inteligência artificial, que rastreou todas as criações de empresas e que nesse recente, né, junto à Receita Federal, que tem CNPJ novo para me vender a certificação digital. Só que eu não sou proprietário da empresa, encaminhei para o proprietário, mas já tem um alinhamento com o contador que faz isso também, e isso está sendo resolvido. Mas a inteligência artificial ela é muito importante para o desenvolvimento, é o comportamento humano trazido para dentro de um software, para que esse software pense como se fosse um humano. Lógico que uma transição e uma comunicação de algoritmos completamente voltados para determinado objetivo que se vai criar pelo desenvolvedor do software, para que isso possa trazer e atingir o objetivo da pessoa que desenvolveu esse software, que comercialize no mercado, mas que se faz a necessidade de ser protegido pela lei de propriedade intelectual e que essa pessoa não tome prejuízo nos negócios. E aí sim entra o papel do advogado para a realização de contratos e também pode até fazer o processo administrativo junto ao INPI para registrar e patentear esse projeto de software, tá bom? Então, fica para a próxima aula, a gente encerra por aqui essa primeira etapa da aula 10, fica para a próxima aula a gente falar sobre a NFT e os contratos realizados acerca disso, e para finalizar,
lá na N1, a prova da N2, na verdade, a gente vai fazer uma revisão e vai concluir já no próximo encontro presencial a ementa de direito digital, beleza? Então, obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.